A gente vai receber agora, aqui no CNN 360, o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o advogado Gustavo Sampaio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por o senhor vir. Eu quero saber se o senhor está preparado para a sabatina. Débora, se eu estou preparado ou não, eu não sei, mas já saberei. Boa tarde, Débora e Yuri. Vamos descobrir juntos, né, professor? Imagina, professor Gustavo Sampaio tira de letra aqui as questões desses jornalistas, né? Quer começar, Débora? Vamos lá, maravilhoso. Olha, por exemplo, eu tenho uma dúvida, doutor. A pessoa, por esse julgamento, a pessoa que hoje não, depois que se for concluído, isso mesmo, né, acórdão publicado, começar a valer a decisão. A pessoa que for pega com uma quantidade considerada para consumo próprio, ela perde a primariedade, ela perde o réu primário, digamos assim? É uma pergunta básica, por enquanto. Veja, se o mérito, Débora, da decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos entender, é no sentido de que escapa ao poder do legislador penal, ou seja, o Congresso ao estabelecer as leis penais. A autoridade para dizer que portar a droga para fim de uso pessoal é crime, logo o Supremo Tribunal reconheceu ontem, por 7 votos a 4, que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Tóxicos, ou Lei de Entorpecentes, ou Lei de Drogas, como queira, que é o artigo 28, que é o que criminalizava a conduta da posse e não do tráfico, que esse artigo é inconstitucional, deixa de ser crime. Se deixa de ser crime e o Supremo reconhece que passa a ser um mero ilícito de caráter administrativo, logo, o autor daquela conduta passa a cometer uma infração de caráter administrativo e não propriamente de caráter criminal. Logo, ele não comete crime. Se ele não comete crime, ele não perde a condição de primariedade. Essa característica de réu primário que é comum daqueles que nunca foram inscritos em rol dos culpados, daqueles que nunca cometeram crime. Do jeito que está hoje, ele perderia, doutor? É isso? É isso, porque do jeito que está disposto no artigo 28, apesar de o legislador não ter estabelecido pena privativa de liberdade para o usuário, e foi isso, Débora, que confundiu muita gente na interpretação, porque como não havia pena privativa de liberdade nenhuma, apenas algumas medidas educativas, algumas medidas de educação sanitária, dava a impressão que não se tratava de crime. Mas não é bem verdade. Se tratava de crime, sim. Então, para todos os efeitos, o autor do então crime de uso de droga para consumo pessoal, ele poderia ser inscrito no rol dos culpados. Ele apenas não sofria pena de privação da liberdade. Perfeito. Professor, aí esse é um ponto importante, né? Porque os leigos acham que tudo que é ilegal é um crime penal, mas há uma série de outras formas de se punir ou de se detectar ilegalidades e ter, por exemplo, sanção administrativa. Uma multa de trânsito é fruto de uma ilegalidade, mas não de um crime penal. A grande questão que se coloca, né, e o próprio ministro o Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, começou a sessão de hoje respondendo à crítica de que esse assunto é sim um assunto do Supremo, porque começou com uma discussão de habeas corpus, uma repercussão, é um caso de repercussão geral, mas que começa com um questionamento a partir de um caso concreto de uma pessoa presa por 3 gramas, por portar 3 gramas de maconha. Queria que o senhor explicasse como a gente pode, de fato, entender que sim, o Supremo está dentro das suas competências, ou a visão que o Congresso Nacional tem externado de que o Supremo está fazendo nesse julgamento é avançar a sua competência e legislar quando, por exemplo, fixa esta quantidade de 40 gramas para definir o que é um usuário e o que é um traficante. Yuri, essa é a questão difícil. Essa é a questão que envolve a primeira foi só aquecimento.
Foi só o aquecimento. Essa é que envolve direito constitucional e ciência política, entende? E posições ideológicas acirradas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão mais alto do Poder Judiciário brasileiro, é a nossa Suprema Corte. Ele recebeu da Constituição da República o encargo de ser o guardião da Constituição. Porque a Constituição é a lei das leis, é a lei suprema, é a lei fundamental do Estado. Todas as leis feitas, produzidas pelo Congresso Nacional, devem respeitar a Constituição. Então, toda vez que o Supremo Tribunal Federal decide por afastar a aplicação de uma lei em uma relação processual ou declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ele não está legislando, ele não está agindo politicamente, no sentido da escolha. Por quê? Porque ele apenas está fazendo, eu vou usar uma expressão técnica aqui um pouco difícil, mas eu explico. Ele está fazendo avaliação de parametricidade, Yuri, meramente. O que isso significa? Ele está fazendo uma confrontação de parâmetro, vendo se a lei está de acordo com a Constituição. Porque o Congresso, que é o senhor das leis, é quem produz as leis, é quem cria as leis, ele só pode criá-las de acordo com a Constituição. Então, o Supremo Tribunal acaba sendo um fiscalizador dessa constitucionalidade. Todavia, quando o Supremo Tribunal Federal vai além do mero juízo de adequação da lei ao parâmetro e por uma questão de ordem política, às vezes ideológica, por mais bem intencionado que esteja, atravessa a linha amarela e na interpretação da norma constitucional acaba ocupando o espaço do Congresso, aí ele age de modo ativista, é o chamado ativismo judicial. Mas no caso concreto, para te responder, Yuri, concluindo, o Supremo Tribunal Federal não julgou essa matéria no que nós chamamos de controle concentrado de constitucionalidade, que se caracteriza pelas ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, quando, mesmo sem haver parte autor ou ré, o tribunal discute em abstrato, em tese, se a lei está ou não de acordo com a Constituição. Não. Aqui ele julgou um recurso extraordinário, que você salientou muito bem. Um indivíduo preso, encontrado na cela com 3 gramas de cannabis sativa lineu, vulgarmente chamada de maconha, foi, portanto, processado criminalmente com base no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Foi condenado pelo Juizado Especial Criminal de São Paulo, que é crime de pequeno potencial ofensivo. Recorreu. A turma recursal do juizado em São Paulo manteve a condenação em 2º grau. Então, a Defensoria Pública, que lhe assistia, providenciou um recurso extraordinário ao Supremo. Para que serve o recurso extraordinário? Para discutir se uma decisão de 2º grau de jurisdição, de tribunal ou de turma recursal, está ou não de acordo com a Constituição. E foi nesse recurso extraordinário que o Supremo Tribunal, interpretando os direitos fundamentais trazidos pela Constituição da República, disse, note, Yuri, como é importante entender isso. O Supremo disse, o legislador penal tem toda a autoridade, todo o poder de dizer o que é crime e o que não é crime, desde que aquilo infrinja o interesse como um todo da sociedade, compreende? Por que o homicídio é crime? Porque a vítima perde a vida, mas toda a sociedade tem contrariado o valor maior da vida. Por que o estupro é crime? Porque a dignidade sexual é um valor para toda a sociedade. Por que o roubo é crime? Porque subtrair de alguém coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça aturde a propriedade e a integridade física, que é um valor de todos nós. Disse o Supremo, portar maconha para consumo pessoal não causa efeito nenhum para a sociedade, é uma opção íntima da escolha do usuário. E, portanto, escapa aos limites do legislador penal punir esse tipo de comportamento. Então, o Supremo Tribunal, Yuri, por isso eu disse que a questão é difícil, o que ele diz? Eu estou apenas fazendo o controle da constitucionalidade. Eu estou apenas dizendo que o legislador lá atrás, quando estabeleceu o tipo penal, o crime de uso e posse da droga, no artigo 28 da Lei de Tóxicos, ele andou mal, porque ele puniu aquilo que ele, legislador penal, não poderia punir, porque ele criminalizou uma conduta que ele, legislador penal, não poderia criminalizar.
Então o artigo 28 é inconstitucional. Com isso, o Supremo diz, não fui ativista, eu fiz controle de constitucionalidade. Mas o que é para uns não é para outros. E muitos legisladores estão dizendo, não, o Supremo avançou a linha amarela e fez o meu papel de legislar. Tá certo. Professor, eu vou chamar a Luísa Martins, a nossa analista, que ela tem uma pergunta para o senhor. Luísa. Professor, obrigada pela entrevista aqui no 360. Eu gostaria de saber uma questão envolvendo os processos que já estão em curso, né? Se eventualmente, enfim, os processos que dizem respeito a pessoas que eventualmente foram presas, condenadas, enfim, com uma quantidade menor que as 40 gramas definidas agora pelo Supremo. O que acontece com esses processos? É possível haver uma revisão, a perspectiva aí de um efeito cascata nesses processos? Qual a perspectiva que a gente pode jogar aí para futuro? O que acontece com quem já foi condenado com menos quantidade do que as 40 gramas definidas pelo Supremo? Há essa possibilidade, sim. Boa tarde a você também, Luísa. Note, no direito penal, sempre lembrando que o direito penal é o patamar máximo de repressão estatal. O direito administrativo sancionador está abaixo do direito penal. Então, no direito penal, vigoram algumas regras gerais importantes e princípios. Por exemplo, a lei retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo. Muitas vezes, quando o legislador revoga um crime da legislação penal, ocorre o que chamamos, Luísa, de abolitio criminis, abolição do crime. Aquilo retroage para todos os que foram condenados por aquele crime antes. Se algum indivíduo está preso, cumprindo pena, por um crime que deixou de ser crime pela legislação, ele vai ser posto em liberdade, porque ele foi condenado por algo que deixou de ser relevante, segundo o legislador, depois. Bem, nesse caso concreto, não foi bem o legislador que revogou o crime de uso, foi o próprio Supremo Tribunal. Mas, se o Supremo Tribunal Federal considerou que o artigo 28, que criminaliza a conduta da posse da droga para fim de consumo pessoal, é inconstitucional no caso da maconha, e por que no caso da maconha? Porque o Supremo Tribunal não estava julgando ação direta de inconstitucionalidade, estava julgando um recurso extraordinário. Então, era só o que estava sendo discutido no recurso. O caso envolvia cannabis sativa. Se ele entende que essa norma é uma norma que pune o que o legislador não deveria punir, claro que, a partir daí, os efeitos dessa decisão consolidarão o entendimento pela retroação. E quem foi condenado por ter sido flagrado com menos de 40 gramas... vai poder alegar ao Poder Judiciário que não cometeu crime, segundo a jurisprudência posterior do Supremo Tribunal. No meu entendimento, é claro que essa modulação vai ser ainda trabalhada pela Corte, certamente, Luísa, ainda vai haver muita discussão processual em torno disso, mas, no meu entendimento, fica claro, pelos princípios gerais do direito penal, de que tudo retroage sempre que for para beneficiar o réu ou condenado, os condenados vão sim se beneficiar, a não ser, Luísa, para concluir que aquele indivíduo tenha sido condenado por portar menos de 40 gramas, mas essa condenação tenha caracterizado a conduta de tráfico de drogas e não de uso, compreende? Porque o ministro Barroso deixou claro numa assertiva hoje, o fato de o limite ser de 40 gramas não impedirá que o indivíduo seja preso pelo tráfico quando for caracterizado que o porte de menos, por exemplo, 30 gramas, 20 gramas, 10 gramas, era para fim de tráfico. Então, terminando de te responder, se o indivíduo tiver sido condenado por portar menos de 40 gramas para o mero uso pessoal, não de outrem, me parece que aí a decisão vai retroagir e vai alcançar beneficamente essas pessoas também. Professor, vou trazer o Pedro Venceslau também para fazer uma pergunta. Enquanto ele se posiciona aqui, nessa mesma linha do que o senhor estava falando, da possibilidade de retroagir, a grande questão é, vão ser os juizados especiais criminais que vão tratar disso, de rever esses casos e os futuros casos? Pode um juizado especial criminal aplicar, por exemplo, uma multa administrativa? Ele tem esta competência ou isso também pode gerar um conflito de quem deve julgar cada caso? Vou pedir essa resposta bem rápido, que aí o Pedro coloca a última pergunta da nossa conversa. Eu respondo bem rápido, mas era para ser uma resposta longa, Yuri. Você tem toda a razão. A questão é de competência, porque se o Supremo entende que não é mais um ilícito penal, aquilo escapa à competência do juízo criminal
inclusive a atribuição de investigar da Polícia Civil, que é a polícia que investiga fato criminoso, não ilícito administrativo, entende? Então, o que se fará daqui em diante? Esses órgãos com competência criminal para julgar ou atribuição criminal para investigar, no caso da polícia, dependendo da fase, se ainda na fase de investigação ou na fase de processo criminal, oficiarão os órgãos competentes para a tomada das providências de imposição das sanções de caráter administrativo. Pedro Venceslau. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, da forma mais didática possível, como é que vai ser o futuro. Agora teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Se chegar lá em agosto ou setembro e o Congresso aprovar a PEC das drogas, quem for pego com 40 gramas nas férias de dezembro vai ser preso ou não? Enquanto estiver vigorando a decisão do Supremo Tribunal Federal, Pedro, é claro que vigorará também esse limite de 40 gramas. Aliás, o tribunal hoje entendeu muito claramente que, para não agir como legislador, para o tribunal não ser acusado de estar usurpando o papel do legislador, ele diz: fica estabelecido o limite de 40 gramas até que o Congresso Nacional se pronuncie da forma que entender cabível se pronunciar. Então, enquanto estiver em vigor esse limite, quem estiver com menos de 40 gramas para fim de consumo pessoal, não para fim de tráfico, será, portanto, acobertado pela proteção dada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, entenda que o Congresso Nacional, Pedro, ele desempenha duas grandes competências, para ser didático: a competência para legislar, criar leis, e a competência para alterar a Constituição da República, que decorre de um outro poder, não é o poder de legislar, é o poder constituinte derivado. O Congresso também tem o poder de mudar a Constituição da República. E é tão mais grave isso que é exigido, inclusive, um quórum de maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos de votação pela Câmara e pelo Senado. Porque não se está criando uma mera lei, se está alterando a Constituição. Se nessa reação congressual o Congresso estabelecer no artigo 5º que é crime portar qualquer quantidade de droga para fim de consumo pessoal, a priori, a partir dali, tudo muda em prejuízo de quem estiver portando qualquer quantidade de droga. Até que o Supremo Tribunal Federal seja chamado a decidir se essa emenda constitucional que houver alterado a Constituição será constitucional ou não. Aí você pergunta, seja então ainda mais didático. Eu digo, se a emenda constitucional muda a Constituição, a priori ela nunca é inconstitucional. Sim, mas existe um núcleo da Constituição, que é o núcleo das cláusulas pétreas, que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. E como o Supremo Tribunal decidiu que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional porque ofende o direito fundamental à intimidade e à privacidade, ora, Pedro, os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade estão sediados em cláusulas pétreas constitucionais. Então, talvez o cabo de guerra na Praça dos Três Poderes estique ainda mais e daqui a um certo tempo o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da emenda constitucional, se de fato ela for aprovada.